Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Criança precisa se batizar? Será que existe isso mesmo? Será que a criança não se batizar, ela vai para o inferno? Ela morre pagã e já era? Será que Deus realmente põe crianças no inferno? É sobre isso que nós queremos falar hoje no nosso programa Dica Rápida. Bem, vamos lá. Vamos começar dizendo que Deus manda todo mundo se converter. Isso é verdade. Vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo 16. Está escrito assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está prestando atenção na ordem? Quem crê e for batizado tem que ser batizado. Se não for batizado, a pessoa pode perder a salvação. Mas será que isso inclui crianças? Criança precisa crer? Precisa se arrepender? Precisa se batizar nas águas para ser salvo? Vamos meditar em outro texto bíblico para a gente poder entender. Atos capítulo 2, versículo 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos lá. Pedro fala: arrependei-vos. Tá, uma criança de 3 anos tem consciência do seu pecado? Tem como ela se arrepender? Uma criança de 5 anos, você começa a falar: se arrependa dos seus pecados. Isso não tem a menor chance. Ela não vai entender nada que você está falando. Imagina uma criança de 2 anos de idade, 1 ano e meio. Então, será que Deus realmente cobraria pecado de criança, embora todo mundo nasça no pecado? Todo mundo sabe disso. A Bíblia diz que em pecado concebeu a minha mãe, Davi falando. Realmente a gente nasce em pecado. Mas Deus cobra esse pecado? Ou será que só cobra esse pecado quando a criança já tiver uma certa idade? Com certeza a segunda alternativa é a certa. Então aqui o texto diz: arrependei-vos. Ele está falando de pessoas que têm consciência do pecado. Não está falando com crianças. Não tem a menor condição de Deus pegar uma criança de 4 anos e falar assim: sua mãe não te batizou, o problema é da tua mãe, vai para o inferno. Não tem o menor sentido isso. Então esse negócio de que criança, quando não se batiza, morre pagã, isso é coisa do homem. Isso é coisa da igreja romana, entendeu? Não tem nada a ver com Bíblia, tá? E se batismo de criança fosse obrigatório, o Senhor Jesus teria batizado quando criança, não é verdade? E o Senhor Jesus se batiza quando tem 30 anos de idade. Olha só, coisa interessante, já prestou atenção nisso? Quando ele tinha aproximadamente 30 anos, é que ele se batizou nas águas. Quando ele era criança, ele apenas foi apresentado ao templo. Então você que é pai e mãe e tem uma criança, não precisa batizar a sua criança. Você só apresenta a sua criança ao Senhor Jesus no templo. Vamos ver um texto da palavra de Deus? Lucas capítulo 2, versículo 22. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Então, Maria e José levaram Jesus a apresentar ao Senhor. Não existe batismo, entendeu? Não tem porquê. Batismo é sepultamento de pecado e arrependimento. Criança não pode se arrepender, quanto mais recém-nascido. Não tem menor chance, tá bom? Então, até uma certa idade, a criança é inocente aos olhos de Deus. Mas que idade? Não sei, cada criança apresenta uma característica. Tem criança que com 9, 10 anos já tem maldade. Então aí eu digo que a criança realmente tem que entregar a vida de Jesus e se arrepender, porque já não é criança mais, é pré-adolescente. Tem menino com 13, 14 anos que ainda é bobinho, não pensa em nada. Mas tem uns de 10, de 11, de 9, como eu disse, que pensa assim. Então quer dizer, isso varia de pessoa para pessoa. Então, se a criança tem consciência do seu pecado, como eu já batizei várias crianças de 10, 11, 12 anos, mas eu não batizo porque a mãe pede, eu converso com a pessoa, com a criança. No caso, não é mais criança, é pré-adolescente. Ô fulano, por que você quer ser batizado? Porque sua mãe mandou? Não, porque eu tenho pecado. E como é que você sabe que você tem pecado? Não, eu tenho pecado porque sou pecador, nasci em pecado e tal. Eu quero que o sangue de Jesus me lave. Ele tem entendimento, mesmo com aquela idade. Então eu batizo. Porque se ela morrer, ela vai para o inferno. Agora, criança inocente de 5 anos, 4 anos, 3 anos, 7 anos, de maneira nenhuma vai para o inferno. Vamos meditar em outro texto. Vamos lá. Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois das tais é o reino dos céus. Está vendo o Senhor Jesus? As pessoas estavam querendo impedir as crianças de chegar a Ele. Isso quer dizer que estavam querendo impedir as crianças de ir para o céu. É simbólico aqui. E o Senhor Jesus falou assim: não impeça, porque o reino de Deus é delas. Ou seja, elas já estão salvas, entendeu? Quando elas crescerem, aí não. Mas enquanto elas estão como criança, elas estão salvas. É isso que o Senhor Jesus quis dizer nesse texto, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, né? Dar um like no nosso vídeo aqui também
e também aí você assistir todos os vídeos que estão ao nosso redor aqui, que vão edificar bastante a sua vida. São mais de 900 vídeos à tua disposição aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.